Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva. Você está aqui no meu canal Química na Cuca. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução do tema de Química Orgânica. Vamos aprender comigo? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e deixe já o seu like para ajudar a professora. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, se gostou da aula ou não entendeu alguma parte, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou ler e responder com muito carinho, tá bom? Vamos lá? Vamos falar dos primórdios, do começo da química orgânica. Tudo começou com o quê? Com fogo. Nós sabemos que os compostos orgânicos, eles são altamente combustíveis. O fogo, por exemplo, trouxe a segurança que o homem precisava, queimando gravetos, afastando animais, trouxe, por exemplo, o calor, o conforto, trouxe o cozimento dos alimentos, uma melhora na alimentação. Então, nós sabemos que quase tudo aí que sofre combustão, sejam alguns alimentos, sejam os gravetos que eu mencionei, eles são compostos orgânicos. Então, já lá na pré-história, o álcool etílico, por exemplo, ele foi descoberto quando, a partir da fermentação do suco de uva, originava-se o álcool etílico. E quando esse suco de uva azedava, esse vinho ele azedava, ele se tornava no vinagre. Então, todas essas aqui que nós mencionamos, álcool etílico, vinagre, são substâncias orgânicas. O nascimento da química orgânica começa assim. Não há vida sem água e também não há vida sem os compostos de carbono. A água é um dos componentes dos fluidos vitais, Sem água não há vida. Os cientistas buscam em outros planetas indícios de água, porque se há água, há possibilidade de vida naquele planeta. Sem os compostos de carbono, nós também não vivemos, porque, por exemplo, o carbono junto com o hidrogênio, junto com o oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, mais alguns outros elementos, vão formar as moléculas da vida da gente. Então, o nosso corpo ele é formado de compostos de carbono, no ar que nós respiramos e nos nossos alimentos e em tudo que nós temos. Então, a química orgânica, nós vamos falar principalmente do desenvolvimento dela no século XVIII. O cientista Carl Wilhelm Scheele, viveu entre 1742 e 1786, conseguiu isolar várias substâncias orgânicas lá no século XVIII. Então, por exemplo, ele conseguiu obter ácido tartárico da uva, ácido cítrico do limão, ácido lático do leite, glicerina da gordura, ureia da urina. Torbern Bergman, viveu entre 1735 e 1784, ele fez a divisão da química em duas grandes áreas. Então, ele chamou uma área de química orgânica e outra área de química inorgânica. O critério que o Bergman usou foi dizer que substâncias obtidas a partir de seres vivos, sejam animais ou vegetais, seriam pertencentes à química orgânica, e substâncias encontradas seja na atmosfera, seja na crosta terrestre, nos minerais, nas águas, no reino mineral em geral, seriam substâncias inorgânicas. O nosso pai da química moderna, que é o Antoine Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794, ele analisou vários compostos orgânicos e ele já começou a relacionar que os compostos orgânicos tinham todos eles elemento químico carbono. No século XVIII surgiu também a teoria da força vital, que é de Johannes Berzelius, que em 1807 propôs essa teoria da força vital, que dizia que somente organismos vivos seriam capazes de produzir uma substância orgânica porque eles possuíam essa força vital. Os compostos orgânicos só poderiam ser encontrados na natureza. E falava que sem o auxílio de um desses organismos vivos, seria impossível sintetizar substâncias orgânicas.
Porém, em 1828, Frederick Waller, ele conseguiu, ao aquecer cianato de amônio, que é o NH4CNO, ele obteve ureia, e a ureia ela é uma substância orgânica, né? Aqui nós temos a fórmula estrutural do cianeto de amônio e a equação química que ilustra esse experimento do Waller. O cianato de amônio, que é um composto inorgânico, a partir de aquecimento, obtém-se o composto orgânico da ureia. Então, desse modo, a partir de um composto mineral, obteve-se um composto orgânico, o Waller, então, derrubou a teoria da força vital. Adolf William Hermann Kolbe, ele fez a primeira síntese de um composto orgânico, que foi o ácido acético, a partir dos elementos constituintes. Então, desde essa metade do século XIX, os químicos então passaram a acreditar nessa possibilidade da síntese de qualquer substância química. Abandonou-se definitivamente a ideia de que compostos orgânicos deveriam sempre se originar do reino vegetal ou do reino animal. Derrubou-se a teoria da força vital. O Frederic Auguste Kekulé, em 1858, ele é um dos principais teóricos da química orgânica. Ele disse então que a química orgânica é a química dos compostos do carbono. A química do carbono é a química orgânica. Então vamos comparar aqui a química orgânica com a química inorgânica. A química orgânica, ela contém mais de 11 milhões dos aproximadamente 13 milhões de compostos químicos conhecidos. Então, dos 13 milhões de compostos conhecidos, 11 milhões são compostos orgânicos, que são constituídos de carbono e praticamente 3 outros elementos, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são chamados elementos organógenos. Organógeno significa formadores de compostos orgânicos. E a química inorgânica, ou química mineral, chamada por alguns, tem todos os elementos da tabela periódica à sua disposição, mas ela relaciona a minoria dos compostos químicos. Então, a química inorgânica, ela vai estudar todos os compostos que não têm carbono, ou seja, com todos os demais elementos químicos. Apesar disso, dessa divisão que eu estou comentando aqui, de química orgânica e química inorgânica, ela é apenas uma divisão didática, apenas para facilitarmos a compreensão e estudo da química. Porque a verdade é que as leis que explicam o comportamento dos compostos são as mesmas, tanto para os elementos orgânicos, tanto para compostos orgânicos, quanto para compostos inorgânicos. Então, tem algumas exceções que, embora contenham carbono, são inorgânicas, que são, nesse caso, o CO e o CO2, que é o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, o ácido carbônico e os seus carbonatos, o ácido cianídrico e os seus cianetos, o grafite e o diamante, que são todos compostos inorgânicos. Então, boa parte dessas substâncias já era conhecida e estudada mesmo antes do surgimento da química orgânica. Esses compostos têm propriedades que se assemelham muito mais às substâncias inorgânicas do que às substâncias orgânicas. Vamos comparar algumas propriedades dos compostos orgânicos e dos inorgânicos. Então, em relação à solubilidade em água, a maioria dos compostos inorgânicos são bem solúveis em água. Vamos colocar, ácidos, bases, sais, óxidos, a maioria são bem solúveis em água. E no caso das substâncias orgânicas, não tem exatamente uma regra em relação à sua solubilidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, as substâncias que possuem grupo hidroxila, que é o O ligado com H. As que têm grupo carbonila, que é o carbono, ligação dupla com oxigênio. E as que têm o grupo amino, elas são especialmente merecedoras da nossa atenção. Por quê? Se nós compararmos substâncias do tipo hidrocarboneto, que é o caso do pentano,
Aqui nós estamos comparando solubilidade em água, sendo gramas daquele soluto com 100 ml de água. Então, o pentano ele se dissolve 0,035 gramas em água apenas. É uma molécula apolar. Todo hidrocarboneto é uma molécula apolar. A substância etoxietano, que é um éter etílico, já possui aqui um átomo de carbono ligado a um átomo de oxigênio. O éter se caracteriza por esse oxigênio, esse heteroátomo entre na sua cadeia carbônica. Ele já tem uma solubilidade um pouco maior, 7,5 gramas, e ele é uma molécula polar. A substância butanol ou 1-butanol, que é um álcool, né, possui uma solubilidade de 7,9, é uma molécula polar. Como ele possui o grupo OH, que é a hidroxila, que é um grupo altamente polar, então se dissolve melhor na água. O etanol, que é o álcool etílico, também possui o grupo OH, que é um grupo fortemente polar, a solubilidade em água é infinita. O aminoetano ou etilamina também tem uma solubilidade infinita por causa do grupo amina, que são grupos fortemente polares. E o ácido etanóico também, que é um ácido carboxílico, tem uma solubilidade infinita por causa do grupo OH aqui, que é um grupo altamente polar. Comparando compostos orgânicos e inorgânicos no quesito de capacidade de sofrer combustão, praticamente todos os nossos combustíveis do dia a dia são de origem orgânica, né? O gás butano, que é o gás dos botijões de cozinha, é uma substância orgânica. O etanol, que é o álcool usado como combustível dos veículos, né, dos carros, ele é uma substância orgânica. O isoctano, que está presente na gasolina, é um composto orgânico. Então, aqui, diferenciando as substâncias, né, as substâncias orgânicas das inorgânicas. Então, algumas orgânicas: metano, etano, eteno, etino, benzeno, metanol, etanol, ácido acético, acetona, éter comum, clorometano, diclorometano, o clorofórmio e o tetracloreto de carbono. Todas as substâncias orgânicas necessariamente contêm carbono. As inorgânicas: água, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hidróxido de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de bário, fosfato de cálcio e dióxido de carbono, monóxido de carbono, ácido carbônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, ácido cianídrico, cianeto de sódio, cianeto de potássio, grafite e diamante. São exemplos de substâncias inorgânicas que também contêm carbono. E essas de cima são aquelas que não contêm carbono. Então, essa introdução do tema da química orgânica é importante para nós notarmos que o século XVIII ele foi muito importante para o desenvolvimento da química como um todo, porque ele uniu, né, o trabalho em laboratório com as ideias teóricas a respeito da constituição da matéria. Então, ele tirou a química daquela situação apenas de empirismo, ou seja, apenas de fazer sem um princípio racional, para uma posição mais racional, mais pensante, mais teórica, com metodologias bem definidas de trabalho. Esta foi a nossa aula de introdução à química orgânica. Não deixe de assistir os próximos vídeos. Obrigada, deixe o seu like e inscreva-se. Até a próxima aula. Tchau!